Caríssimos amigos, nossa juventude será o melhor refúgio para a Eucaristia. Olá pessoal, me chamo Matheus Vieira, faço parte do Conselho do Ministério de Coronhas da Paróquia São Rafael. Bem, te convido a assistir os demais vídeos da nossa série sobre a Semana Santa, visto que este vídeo específico sobre a quinta-feira faz parte de um compilado de vídeos que estamos produzindo sobre a Semana Santa. Então, caso você tenha caído aqui e não assistiu os nossos demais vídeos sobre a Semana Santa, te convido a dar uma passada aqui no nosso canal, para assistir essa série formativa que está muito incrível. O nosso vídeo formativo sobre a Quinta-feira Santa será dividido em 7 tópicos principais, sendo eles a procissão de entrada, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, o rito de lava-pés, mais as preces da comunidade, a liturgia eucarística, mais a comunhão e mais o momento pós-comunhão, o translado do Santíssimo Sacramento, a ordem da procissão do translado, mas também iremos falar sobre o que acontece no local de reposição. Procissão de entrada e ritos iniciais. Estamos adentrando no Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa marca este momento. Então, a procissão de entrada, ela é solene. Estamos abrindo o Tríduo Pascal, onde meditaremos durante 3 dias, quinta, sexta e sábado, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós católicos, dia solene, um dia que não se resume apenas em um, se estende em 3, nessa grande festividade da nossa igreja. Então, procissão de entrada solene, com tudo que tem direito, turíbulo, naveta, cruz, tocha, uma coisa mais bela, que podemos entregar o nosso serviço para o Senhor. Bem, ao chegar no altar, o sacerdote irá beijá-lo e logo em seguida irá incensá-lo. Depois desse momento, o rito segue normalmente até o momento do Glória, onde entoaremos o Glória alegremente, ao som dos sinos que se espalharão por toda a igreja, ou seja, durante o Glória, estar atento para tocar o sino, sineta, carrilhão, se na sua paróquia houver, durante todo o Glória. Momento de alegria, na Quinta-feira Santa. Bem, em seguida, temos o Oremos, normalmente, oração de coleta pelo Missal Romano. E aqui, nós também deixamos alguns avisos, importantes da nossa realidade paroquial, mas que também pode servir, na sua paróquia. A primeira delas é em relação à Missa dos Santos Óleos, que acontece normalmente pela manhã na catedral ou na basílica, com o bispo da sua região. Então, a bênção dos santos óleos, o óleo do crisma, do batismo, da unção dos enfermos, e é distribuído, para todas as paróquias que serão utilizadas naquele ano até a próxima Quinta-feira Santa, os óleos. Na nossa paróquia já houveram anos em que houve a apresentação dos santos óleos para a nossa comunidade, para a nossa paróquia. Não sei se na tua realidade paroquial é assim, mas normalmente nós acostumamos e recomendamos que seja previsto isso com o padre, porque tiveram anos que aconteceram esta apresentação dos santos óleos e anos que não. Então é sempre bom confirmar com o sacerdote como irá se proceder naquele ano. E outra coisa que nós pontuamos é justamente a questão da antífona de entrada. Nosso pároco teve anos em que justamente pela quinta-feira ser a abertura do Tríduo Pascal, fazer antífona de entrada. Na nossa paróquia nós não temos costume, certo, de ter a antífona de entrada. Mas se na tua paróquia já é um costume, teu padre gosta de fazer, então continua normalmente, Mas aqui colocamos um adendo de que na antífona de entrada não tem oremos. A primeira coisa, que o sacerdote faz, após incensar o altar e antes do momento, do sinal da cruz. Liturgia da palavra. A liturgia da palavra, ela segue normalmente como em uma solenidade.
com primeira leitura, salmo, segunda leitura e com o evangelho. Aqui nós destacamos, né, apenas nosso serviço durante este momento, que no caso em nossa paróquia nós temos a função, né, de acompanhar o leitor e de ficar ao lado do ambão, né, para ter esse suporte com microfone, enfim. E aí, né, temos essa missão durante este momento, né, das leituras e no evangelho, né, lembrando que é solenidade, então as tochas, o turibo na naveta neste momento. Rito de lava-pés mais preces da comunidade. O rito de lava-pés dá-se início após o término da homilia, onde o sacerdote se dirige até a sua cadeira para retirar a casula. Neste momento, um seminarista, ou na ausência dele, o próprio cerimoniário ou coroinha, auxiliará o sacerdote a retirar a casula e a dobrá-la corretamente, né, depositando a casula sobre a cadeira do sacerdote ou segurando até o final do rito. O sacerdote descerá do presbitério, né, para dar início ao rito de lava-pés, juntamente, né, com os 12 escolhidos pela comunidade entre homens e mulheres, né, que os pés serão lavados. Bem, nosso serviço ele entra em ação justamente na questão de levarmos os objetos que serão utilizados no rito neste momento, onde devemos levar uma jarra com água, bacia, uma toalha e gremial se houver. No caso da nossa paróquia, não há gremial, e às vezes em que houve o uso dele, foi quando o sacerdote trouxe especificamente para ser utilizado neste momento do rito. Então, se na sua paróquia tem gremial ou sacerdote leve, recordar-se de no momento do rito de lava-pés levar para que o sacerdote possa amarrá-lo à cintura. Nossa missão durante o rito também é auxiliar o sacerdote nesta demanda. Caso a jarra acabe a água, né, de repormos a água para que o rito ele tenha continuidade. Caso a bacia esteja cheia de água, não caba mais água e transborde, então de trazer outra bacia, né, ter uma bacia reserva, né, para que possa ser utilizada, ou de pegar a bacia, né, para retirar um pouco da água, né, para que não transborde, né, possa dar continuidade tranquilamente ao rito. E após, né, o término do rito, pegar esses objetos e levá-los até a sacristia normalmente. Ter cuidado, né, para não molhar o chão, caso molhe, né, vir com um pano, né, para enxugar o chão. Também, né, cuidado para não quebrar, né, danificar esses objetos litúrgicos que são usados no rito da Quinta-feira Santa. Após o momento do rito, né, o sacerdote irá lavar as suas mãos. Então, né, deixar coroinhas, né, com funções separadas justamente para esta missão, deixar separado o lavabo, sabonete e o manustejo, né, para que o sacerdote lave suas mãos e possa enxugar. Recordar-se, né, também de auxiliar o sacerdote a colocar a casula. E sobre as preces da comunidade, elas acontecem após o rito de lava-pés e lembrar, né, das funções que atuam neste momento, que é de acompanhar o leitor e o coroinha que dá o suporte no ambão. Liturgia eucarística. Bem, meus irmãos, a liturgia eucarística ela segue-se normalmente como uma solenidade, com o momento do ofertório, incensação das ofertas, do sacerdote e da assembleia. Recordamos, né, justamente no missal romano, né, de ser posto sobre o altar após o momento, né, da incensação do sacerdote. E aqui, né, falamos também principalmente sobre um tópico bem importante que acontece apenas na Quinta-feira Santa, onde a liturgia nos convida e nos orienta apenas a tocar os sinos durante o momento do glória. Então, na consagração, nós não tocamos sino, sineto ou carrilhão, que a igreja se reveste da paixão do Senhor. Né? Nós voltamos o olhar contemplativo, meditativo ao mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não tocamos
sinos na consagração da Quinta-feira Santa. Então, no momento do santo, desce apenas o turiferário, naveteiro e os tocheiros. Recordando aqui, para o pessoal que serve na São Rafael, de dar uma olhada para trás, para estarmos em comunhão com o pessoal da Pascona, os dois serviços, para que nós não, por um acaso, a tocha não atrapalhe a gravação, a missa que está sendo transmitida principalmente para os enfermos, de nossa comunidade, para que eles estejam em comunhão com a Assembleia, com o povo de Deus. Comunhão. Aqui nós reforçamos, nossa maior missão enquanto coroinhas, que é defender Jesus Eucarístico. Então, lembrar-me durante todo o tríduo pascal que se inicia agora, na Quinta-feira Santa, de defender Jesus Eucarístico, então de estarmos atentos, de termos a coragem, e seguir o exemplo do guerreiro, do baluarte, que foi São Tarcísio, nosso padroeiro, nessa missão de defendermos Jesus Eucarístico. Reforçamos, que em nossa paróquia, principalmente, possa ser a realidade, de muitas paróquias, muitas comunidades pelo Brasil, de que na Quinta-feira Santa há comunhão em duas espécies. Então, justamente por isso, reforçamos ainda mais a defesa do Nosso Senhor Eucarístico. Para isso, colocamos cada ministro e o sacerdote e diácono a serem acompanhados por 2 coroinhas, certo? Para que haja uma defesa, uma atenção maior, por Jesus Eucarístico. Aqui, pontuamos principalmente a questão de estarmos preparados para tudo. Quando eu falo isso, estamos reforçando a questão de deixar na sacristia um recipiente separado com um sanguíneo e um recipiente com água, para que caso nosso Senhor venha cair ao chão, nós possamos fazer a purificação. E aqui ainda vou falar sobre o procedimento, que deve ser seguido caso nosso Senhor caia no chão. Bem, caso Jesus caia no chão, a primeira coisa é orientar o ministro, alertá-lo que Jesus caiu no chão, para que ele possa pegar Jesus e comungá-lo. Feito isso, dos coroinhas vai até a sacristia, pega o sanguíneo, o recipiente com água e retorna ao local onde Jesus caiu para fazer a purificação. Enquanto isso, um coroinha, o outro que permaneceu, irá manter o ambiente tranquilo e que ninguém machuque Nosso Senhor, pois pode haver partículas que tenham caído e essas partículas são Jesus por completo. Então, orientamos ao coroinha que coloque o seu pé um pouco à frente, do local onde Jesus caiu, para que ninguém pise e Jesus seja ultrajado naquele momento. E a comunhão, vai acontecer normalmente, enquanto esse coroinha também vai defendendo Jesus Eucarístico. O coroinha, que veio para a purificação, purifica o local, joga um pouco de água, passa o sanguíneo, purifica o local enquanto faz algumas orações e retorna para a sacristia, deixando esse sanguíneo no local ainda com água, e aí segue-se normalmente, todo o momento de comunhão. E momento pós-comunhão. O momento pós-comunhão, dá-se início com o ofertório, na nossa missão de recolher os objetos litúrgicos e levá-los para a credência. E então, aqui nós damos um adendo, que também é algo específico da Quinta-feira Santa, onde as reservas eucarísticas elas não retornam neste dia para o sacrário, elas vão permanecer no altar, que logo irei falar adiante, sobre o momento do translado do Santíssimo Sacramento. Então, elas não retornam para o sacrário. Então, no momento de recolher os objetos litúrgicos, quem estiver recolhendo, lembrar, após recolher, fazer genuflexão e colocar os objetos na credência. E assim sucessivamente, inclusive qualquer coroinha
cerimoniário, o servidor do altar que fizer qualquer movimentação durante este período, de pós-comunhão, em que ainda não dá-se início à procissão do translado, lembrar-se de fazer genuflexão e, caso não possa, uma pequena vênia. Então, essa recordação para os servidores do altar. E logo após a comunhão, temos também a oração pós-comunhão, com o missal, oremos. Translado do Santíssimo Sacramento. O translado dá-se início após a oração depois da comunhão, feita pelo missal. Neste momento, o coroinha que está na cruz processional desce do presbitério e se posiciona de frente para o altar. Neste momento, os tocheiros também se posicionam, um em cada extremidade do presbitério, ladeando Jesus Eucarístico que está sobre o altar. O turiferário e o naveteiro se aproximam do sacerdote para que ele coloque incenso. O seminarista, ele irá tirar a cruz que está sobre o altar e entregá-la a um coroinha para que ele leve para a sacristia. Caso não haja um seminarista, o próprio coroinha ou cerimoniário pode exercer essa missão de retirar a cruz do altar e depositá-la na sacristia. O padre irá se ajoelhar de frente ao altar e irá incensar Jesus Eucarístico. Após o padre incensar Jesus, um coroinha deve estar com o véu numeral e se aproxima neste momento para colocá-lo sobre o padre. Quando o sacerdote pegar os cibórios, onde estão as reservas eucarísticas sobre o altar, as matracas já começam a ser tocadas, dessa forma dando início à procissão do translado do Santíssimo Sacramento. Durante a procissão, os tocheiros irão ladeando Jesus Eucarístico até o local de reposição. Ordem da procissão do translado. Bem, meus irmãos, a ordem da procissão do translado do Santíssimo Sacramento, ela é um pouco diferente, No caso, a configuração dela, ela altera algumas ordens, em procissões que estamos habituados. Justamente por isso, acontecem normalmente algumas alterações. Na nossa paróquia, pelo menos, acontece dessa forma. Então, nós instruímos, principalmente se você for cerimoniário, a saber, a se informar com o sacerdote, sobre como será a procedência, da procissão, da ordem, naquela solenidade do ano em específico, para que você possa orientar os servidores do altar, tanto os coroinhas, como os ministros de Eucaristia, os leitores, para saber fazer esse laço perfeito, para a procissão. Aqui, certo, nós vamos dizer a configuração que tem no missal romano, normalmente a ordem que o missal nos apresenta, mas dependendo de cada localidade, o sacerdote pode fazer algumas alterações. Então, é sempre importante estar em diálogo com o seu pároco. A ordem é a seguinte: cruciferário guia a procissão, seguida do turíbulo e naveta. Em seguida, o padre com os cibórios, mais os tocheiros ladeando Jesus Eucarístico. Diáconos e seminaristas, coroinhas, leitores, ministros da Eucaristia e todo o povo de Deus, no local de reposição. Ao chegar no local de reposição, os tocheiros irão um para cada extremidade do páreo, ladeando Jesus Eucarístico. O sacerdote depositará os cibórios no local de reposição. As matracas já poderão ser silenciadas quando o sacerdote deposita Jesus, no local de reposição. Logo após, ele se ajoelha no genuflexório. Em unidade a ele, todo o povo de Deus se ajoelha neste momento, de adoração a Nosso Senhor. O turiferário e naveteiro se aproximam para que o sacerdote possa colocar incenso e incensar Jesus. Neste momento, o sacerdote também retira, após a incensação,
o véu humeral. Então, ter um coroinha próximo, né, para auxiliar o sacerdote a retirar o véu humeral e a segurá-lo, né, durante este momento. O sacerdote faz um breve momento de adoração, né, que se perpetua até a meia-noite, no momento, né, demasiado momento em que o sacerdote ele se levantar, né, todos os servidores do altar se levantam, fazem genuflexão e saem em silêncio para a sacristia. Isso é importante destacar o silêncio, pois o tríduo pascal ele é justamente o que eu havia falado no início deste vídeo formativo. Ele é uma solenidade única, uma só solenidade, que se desbruça em 3 dias. Ou seja, como se fosse uma só solenidade, meditando a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não temos bênção final. Por isso nós saímos em silêncio e acabou-se a Quinta-feira Santa. Retornaremos apenas na Sexta-feira Santa. Caríssimos amigos, foi uma alegria, né, poder partilhar com vocês um pouco, né, da nossa vivência, do nosso serviço, né, quanto coroinhas cerimoniários durante a Quinta-feira Santa, né, que isso possa contribuir e somar no serviço de vocês, né, durante esse tríduo pascal, principalmente nessa solenidade, né, que abre este momento, né, de meditação e de vivência, né, sobre a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, né, gostaria de reforçar aqui, né, que trouxemos muitas fontes, né, que iremos deixar aqui na descrição do vídeo, né, que puderam somar, né, aqui nesta formação e nos auxiliar a produzir esse material, principalmente a vivência, né, da nossa paróquia, né, a vivência paroquial. Inclusive, meu irmão e minha irmã, né, fiquem abertos aqui, né, caso você ache, né, uma realidade, né, que seja diferente na sua paróquia e queira partilhar aqui conosco, né, ou seja, seu primeiro serviço, ainda vou servir, né, na minha primeira Semana Santa, no meu primeiro tríduo pascal, vocês me auxiliaram nisso, mas percebi que na minha paróquia isso foi diferente, né, ou seja, somarmos aqui, né, compartilharmos, né, neste veículo para que também outros coroinhas, né, tenham acesso a isso, né, possam, né, ser entendidos, né, acolhidos, né, nessa vivência e compartilharem suas vivências, né, paroquiais. Então, se lembre de deixar um comentário partilhando, se inscreve no canal, né, para nos ajudar nesta divulgação. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, né, e deixa um like para nos ajudar nessa missão. E acompanhe a nossa série, né, de vídeos sobre a Semana Santa, que está bem incrível, né, neste compilado de vídeos. É isso, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe e que São Tarcísio interceda por ti. Até breve. Te amar, te guardar, que nem São Tarcísio deu a vida pra te proteger.